Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é Lovely TCG e hoje nós estamos aqui em mais uma pequena aula de paralelo para falarmos do nosso querido Juggernaut Workshop. Aqui no Brasil o pessoal chama ele de Neymar, né? Então, sem mais delongas, vamos primeiro comentar sobre o arquétipo do Agincourt, certo? O Agincourt é um deck do tipo mid-range que usa muitos equipamentos para fortalecer as suas criaturas, as suas, no geral, máquinas. Aqui nós temos várias máquinas, transformando então no arquétipo que mais usa equipamentos, que são os upgrades, né, as melhorias. Então, deixe-me explicar como funciona, do que se trata esse deck de Juggernaut. Vamos primeiro falar do Paragon, certo? Esse aqui é o único Paragon que eu não coloquei a carta dessas séries que eu fiz, que eu não coloquei a carta em si aqui perto do desenho dele, porque a carta dele é literalmente uma fábrica de máquinas, né? Ele é o único Paragon do jogo que não entra em jogo, certo? Nosso amigo Juggernaut, ele não entra em jogo. O nome desse Paragon é Oficina de Ariete, certo? O personagem em si, o nome dele não aparece na carta. Então, enfim. E como funciona esse Paragon único no paralelo que ele não entra em jogo? O negócio é o seguinte, ele começa a partida com 4 marcadores. No final de cada rodada, ele perde um marcador aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no efeito aqui. Ó. Começa a partida com 4 marcadores. No fim da rodada dele, ele perde um marcador. Quando o contador chega a 0, ele é capaz de invocar uma máquina para o campo. Essa máquina que é invocada pode ser escolhida entre 3 tipos diferentes. Um ariete de ataque 4/4 com armada, tá? Armada, ele ataca primeiro antes de sofrer o dano. Um ariete de defesa 2/5 com defensora, né? Defensora é autoexplicativo, ele absorve ataques para você. E um ariete de artilharia que tem o seguinte efeito: quando esta unidade entra em campo, causa 2 de dano à unidade alvo. Então, mostrando uma certa versatilidade, né? Dependendo da situação, você invoca a máquina que mais fizer sentido para você. Então, evidentemente, lendo o Paragon, nós podemos chegar à conclusão que ele não é a melhor opção para se jogar de agro com ele, né? Porque se a cada 4 rodadas ele invoca uma máquina, você se beneficia de quando o jogo se estende, certo? Então, vamos aqui falar sobre as cartas do nosso deck aqui, Oficina de Ariete, certo? Eu coloquei várias cartas, tem uma ou outra que não está aqui que também pode ser bom, e as cartas que estão aqui também variam de acordo com o meta atual e a estratégia, se você quer usar 1 ou 2, depende. Vamos lá. O que é importante a gente saber sobre a oficina de máquinas, né? Como eu falei, o número de cada carta que você usa aqui depende do seu gosto, do meta, do seu objetivo. Mas se tem uma carta que com certeza vai ter 3 no seu deck, é o mecânico... Ó, eu não sei o nome dela em português, calma aí. É o mecânico de montadora da oficina, beleza? Mais uma tradução muito bem feita. Essa carta aqui é uma carta exclusiva para jogar na oficina de máquinas. Porque como funciona ele? Ele é 3 manas 2/3 e tem um efeito de sobrecarga. Muitas cartas de Agincourt têm um efeito de sobrecarga. É um efeito que, se eu não me engano, por enquanto, apenas cartas de Agincourt tem nelas, certo? Como é que funciona a sobrecarga? Quando você desce uma criatura com sobrecarga, você pode pagar de 1 a 2 de mana extras, e se você o fizer, você vai equipar alguma coisa no seu boneco. Se você pagou uma mana extra, por exemplo, ele custa 3, certo? Se eu descer ele e pagar 1 de sobrecarga, que só pode ser feito quando ele é invocado, vai aparecer pra mim, vai ser equipado nele alguma coisa aleatória da facção Agincourt. Qualquer coisa. Pode vir um equipamento de custo 4, ou de custo 3, que também é bom, ou os de custo 0, os equipamentos ruins para essa estratégia. Se eu resolver, em vez de pagar
pagar sobrecarga 1, pagar sobrecarga 2, em vez de vir uma coisa aleatória, vão surgir 2 itens aleatórios e eu posso escolher entre um desses 2, perfeito? Então é assim que funciona a sobrecarga. E esse mecânico, ele tem o seguinte efeito: quando ele faz sobrecarga, você reduz o contador da oficina de máquinas em 1, então ele adianta o seu efeito passivo em uma rodada. Por isso que nesse deck aqui nós usamos é pegar ou largar. Como funciona o é pegar ou largar? Pegar ou largar é uma magia de custo 0 que diz o seguinte: se já é o 4º turno ou mais de jogo, você gasta o pegar ou largar e ganha 1 de energia. Então ele é um rampzinho de mana que funciona para você usar o mecânico no turno 3 em vez de esperar no turno 4, certo? Porque mesmo ele sendo com custo 3, para você dar a sobrecarga dele, teria que estar no turno 4. Então, com o é pegar ou largar, você pode dar sobrecarga no 3 e adiantar o seu herói, e isso é o que você vai fazer na maioria das vezes quando você conseguir, evidentemente, ter essas 2 cartas na sua mão no turno 3, que é adiantar a sua oficina de máquinas, e isso é muito forte. Quando você... também uma coisa que é interessante de se comentar é o seguinte: esse baralho, como no final de cada rodada ele perde um contador, na minha visão ele se beneficia muito quando ele começa, certo? Porque se você começa a partida, você tá mais rápido de fazer a sua máquina e de colocar pressão. Então se você começa a partida e ainda consegue fazer o mecânico de montadora junto com o é pegar ou largar no turno 3, você tá muito grande na partida, e esse é um cenário que esse deck aqui se escora muito para ter uma win rate positiva independente do meta, porque o meta estando ruim ou não para ele, se ele começa e faz o mecânico, sempre vai ser um thread, né? Sempre vai ser um problema absurdo lidar com esse cenário. Então aqui é o combo que todas as versões de Arietes vão usar, que é mecânico, é pegar ou largar para ganhar energia. Essa lasca é um artefato, tá? E o artefato, essa lasca aqui, ela é um artefato, certo? No início do seu turno você ganha 1 de energia. Então no turno 2, se você tiver lá na mão, você joga ela, para que no 3 você consiga dar a sobrecarga do mecânico, certo? Beleza, aqui a gente passou pelo ciclo básico, pela carta básica do deck. Aqui nesse canto nós temos as cartas de early game do baralho, que você joga no turno 1 para segurar a pressão para conseguir armar o seu jogo. Nós temos aqui o agente duplo, certo? Uma mana 2/3, muito bom, uma criatura bem sólida. Ela tem um efeito de repercussão quando ela morre. Cada jogador cura 5 de vida, e o inimigo, se tiver menos cartas na mão, ele compra uma carta, certo? Então é uma carta que sim, ela tem um efeito negativo de dar uma carta pro oponente, mas vale pelo 2/3 e pela regeneração de vida, que no paralelo é muito difícil você recuperar vida se você não for os terranos, né? Se você não for Earth. Então, 3 agentes duplos. Aqui a gente tem o Sentinela do Mercado Paralelo, uma carta que está sofrendo muito com o meta atual, porque um dos decks mais poderosos do meta, se não for o mais forte atual, é o Gafar. E o Gafar deixa as criaturas pacíficas, né? Então, por causa disso, o Sentinela do Mercado perdeu um pouco de espaço. Eu vejo listas usando 2 dele em vez de 3. Por quê? Porque ele é uma criatura 2, 4/4 e diz o seguinte: você não pode depositar unidades da sua mão. Então é um efeito negativo para compensar o corpo dele, né? Então se você de algum jeito fica pacífico com ele por causa do Gafar, né, isso vai ser um problema. Então, mas é uma unidade muito boa, sem dúvidas. 2 mana, 4/4, não precisa de muitas apresentações, certo? No turno 3 nós temos aqui nosso mecânico. Se não vir mecânico, nós temos aqui um equipamento legal. Uma unidade melhorada ganha +3/3 e você pode lançar ela do depósito por 5. Ou seja, você pode bancar ela no seu reserva de energias e ainda ter uma utilidade para ela no final do jogo. Uma ótima carta. Então passamos aqui pelo começo do jogo. Drops 1 e 2, drop 3, e aí estamos entrando no mid-game. Para explicar o mid-game, nós temos que entender qual é a finalização desse baralho. Esse baralho, ele é um baralho muito perigoso no sentido de que esse equipamento aqui faz a criatura atacar 2 vezes e ainda ter armada, certo? Esse outro equipamento aqui diz o seguinte: a unidade é melhorada ganha +1/+0 para cada carta que você tem depositada. Então é muito comum a criatura ganhar pelo menos +4 de ataque, né? Porque para você usar no turno 4 tem que ter 4 cartas bancadas de forma evidente, mas ganhar 4, 5, 6, 8. Então assim, você equipa um desse dando 8 de ataque, mais um desse atacar 2 vezes. Só do equipamento atacando 2 vezes são 16 de dano, mais o ataque da própria criatura, provavelmente você vai morrer. Então esse aqui é um baralho que uma única criatura deixada viva em campo, dependendo da rodada, pode te matar
numa tacada só. Inclusive, eu gravei um vídeo, depois eu vou mostrar aqui ó, vamos dar um momento aqui para vocês verem do que eu estou falando. Viu só? Aqui nós temos exatamente o que eu falei. A partida estava boa para o nosso amigo Oceano de Estrelas. Ele deixou, ele nem deixou, né? As criaturas estavam pacíficas e eu fiz um Juggernaut, né? Um monstro gigantesco, bater nele e matar ele de uma vez só. Então é sobre isso esse deck. Ele é um deck de equipamentos que tenta te matar de uma vez só com seus equipamentos. Então aqui nós temos um equipamento, como eu disse, que aumenta muito seu ataque, um equipamento que dá ataque duplo, um equipamento 3/3 muito sólido. Nós temos aqui um equipamento lendário que dobra o seu dano, tá? Esse aqui só pode um no deck. A unidade melhorada causa e sofre o dobro de dano, né? Então você pode pegar muitas finalizações com essa lendária. Essa outra lendária também é muito roubada. A fusão crítica, quando ela entra, quando você equipa ela você escolhe dois upgrades do seu banco, revela pro oponente e aí essa carta acumula o efeito dos dois upgrades. Então imagina ele acumulando o ataque duplo mais essa, ou o ataque duplo mais essa, ou a pilha mais essa aqui. De qualquer jeito, essas duas cartas aqui te dão uma potência de finalização muito grande, perfeito? Então aqui nós passamos pelos equipamentos, pelo early game, pelo coração do baralho. Aqui nós temos algumas cartas techs, tá? Aqui varia de acordo com o seu gosto, de acordo com meta. Dano colateral destrói relíquias. Miasmancer né, dispensa apresentação. Miasmancer faz um monte de coisas. Aqui nós temos também o agente do mercado, do mercado paralelo, muito bom no meta atual. Ele mata criaturas de custo 2 ou menos, ou seja, ele mata esse 4/4 se for um problema, mata as criaturas do Gafar, mata o carinha do Neodown 0/3. Então, cartazinha tech. Aqui nós temos o bombardeio, 3 de dano em área, outra carta muito legal. Temos aqui também o rito de redenção, destrói uma criatura, bane uma criatura ferida, e o diagrama de aperfeiçoamento aqui, ó. Uma mana, você olha as 3 cartas do topo do seu baralho e pega uma. Se você controla uma criatura equipada, você pega 2. Então, uma mana, nas condições certas, compra 2 cartas. Muito interessante também, pode usar 1, 2 ou 3 no seu baralho, dependendo de como você estiver construindo a sua estratégia. Vamos para as criaturas do baralho, certo? Aqui a gente tem uma 3 mana, 3/3, coloquei ela invertida. Agora já foi. 3 mana 3/3, ela tem ímpeto, ou seja, ela entra atacando e ela pode ser usada do seu depósito pagando 5. Então você pode bancar ela e gastar 5 manas para ela vir do depósito já atacando. Muito interessante porque no late game você pode descer ela por 3, colocar uma fusão crítica de 5, misturar 2 upgrades aqui, pode ser esse aqui, ó, que no caso no turno 8 para fazer esse combo aqui, ele vai estar 8, mais uma lendária aqui, vai bater 22 de dano direto na vida, muito roubado. Então, criaturinha básica, proativa, a nossa estratégia é de entrar e ganhar de uma vez só. Aqui nós temos o Graú, a tradução dele ficou RGTR. Graú é muito legal, tem decks que usam 1, tem decks que usam 2, tem decks que usam 3, eu gosto de usar 2, tá? Ele é uma criatura 4 mana, 3/5, blindagem, agrupamento. Quando ele entra em campo, você pega um equipamento do banco e equipa nele. Então, se você bancou essa carta aqui, no turno 4, ele entra, puxa do banco, ganha mais 3/3 e se torna uma criatura 6/8 com blindagem, muito sólido. E a repercussão dele é o seguinte: quando ele morre, ele pega a carta do topo do seu deck e banca no seu banco de energias. Muito funcional essa é uma criatura, tá? Lendáriazinha básica, o 4/1, 2 manas 4/1, armada, furtividade evasiva, já diz tudo, né? Ela fica invisível, você não consegue tirar ela, a menos que seja com dano em área. Você vai equipando ela, e aí ela tem evasiva, ou seja, ela ignora a defensora, ela vai, bate e causa 1 milhão de dano no oponente. Quem nunca perdeu pra essa criatura aqui, atira a primeira pedra, muito chato, né? Sirene e Wong dispensa apresentações, 2 cartas neutras muito fortes, não vou comentar sobre elas porque a gente já comentou muito sobre elas aqui. E aqui nós temos as 2 últimas cartas do deck, que são as lendárias muito roubadas. Eu vou deixar o Tavistar por último, vou falar primeiro do Gigante Implacável aqui. Gigante Implacável é uma criatura de custo 5, deixa eu dar um zoomzinho nele aqui, pra gente ver o garoto, o monstrão de perto. Ele é 5 mana, 5/6 com blindagem, tá? Ao atacar, você pode
pode dar uma melhoria de carga. O que é isso? Você olha as cartas do seu banco e você pode revelar um equipamento. Se você revela um equipamento, você equipa nele de graça. Só que qual que é o pulo do gato aqui? Você desce ele com 5 manas, ataca, revela o equipamento que dá ataque duplo, ele cria uma cópia desse equipamento para ele e ele ataca de novo e revela de novo. E aí ele pode pegar qualquer outra coisa aqui. Então, né, absurdamente a criatura que tem blindagem 5/6, equipa coisa do teu banco de graça, muito forte. E aqui nós vamos ao Tavistar, que se vocês viram no vídeo que eu gravei ali, foi a criatura que me permitiu vencer a partida ali. Tavistar é um finalizador desse deck, o deck não depende só dele, mas com certeza o Tavistar brilha muito aqui. O Tavistar ele tem ímpeto, que é falei ímpeto, mas é prontidão de batalha, ele entra atacando. Então ele é 6, 4/5, entra atacando. E o agrupamento dele é o seguinte: destrua qualquer número de criaturas e melhorias em campo e você vai somar cada carta destruída, procurar no seu baralho por até 2 cartas de equipamento que tem um custo do total do total não, que tenha custo menor às cartas que você destruiu. Por exemplo, no vídeo, eu destruí 4 cartas e aí eu pesquisei no meu deck por equipamentos de até custo 4 e equipei nele. Não é tipo assim, ó, 3 mais 4 é 7, não vai dar. Não, tendo custo 4 ou menor, posso pegar 2. Posso pegar qualquer um desses aqui, ó. 3, 4, 4. Nesse cenário que eu sacrifiquei 4 cartas, né? Então, ele entra, se você destrói coisa, você pode pôr um ataque duplo nele e pôr uma espinha de Vox Tech. Então, ele, por exemplo, se for turno 6, que é que ele entra em jogo, você vai estar mais 6 de dano aqui, ele vai estar 10, com ataque duplo, ele vai bater 2 golpes de 10. Muito roubado. Muito roubado. Com armada ainda, tá? Que essa aqui não dá só ataque duplo, dá armada. Então ele pode trocar no campo se você quiser. Mas o uso mais comum é bater na cara mesmo. Então aqui nós temos aqui explicado o conceito do deck de Algenkor, rapaziada. Passamos aqui pelo comecinho, pelo turno 3 e depois nós estamos atrás de Juggernauts, criaturas grandes e ruins de remover, ó. Blindagem. Vamos usando também as Arietes aqui, ó. Esse 4/4 com armada equipado também é um problema. Então você vai colocando criaturas, vai equipando para chegar à vitória. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aqui eu me despeço e lhes desejo um bom dia. Até mais!